segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Aleluia. Todos nós somos capazes de identificar alguém, principalmente que conhecemos, só por ouvirmos a voz dela, sim ou não? Todos nós. Se você fechar os olhos e eu disser algo a você, você vai saber, é o pastor Kleber que está falando. Se o pastor Luiz, você não vê-lo, mas ouvir sua voz, você vai saber que é o pastor Luiz. Nossa voz, nosso jeito, nos identifica, nos marca a nossa personalidade, nosso jeito. Em 2018, quando eu estava lá em Israel, um dia a gente estava numa cidade e nós estávamos à noite tomando um café, saímos para tomar um café no intervalo. Estavam alguns pastores conversando, suas esposas. E aí, uma moça, uma senhora, ela saiu lá da ponta onde ela estava. Era Tiberíades, lembrei a cidade. Estávamos em Tiberíades. E a gente, vamos tomar um café, saudade do café do Brasil. E aí a gente sentou-se num lugar e começamos a conversar. E brasileiro tem o jeito dele. O brasileiro ri. A gente vive num país livre. Graças a Deus. E vai voltar para ficar melhor, em nome de Jesus. Já está voltando. E a gente estava lá, de repente uma senhora levantou lá do fundo do shopping onde ela estava. Pequeno shopping. E ela veio. E aí ela... Tinha alguns pastores, Fernanda estava lá comigo. Ela chegou para mim, pediu licença e disse: vocês são brasileiros? O senhor é brasileiro? Eu disse: sim. Falei: você é judia? Ela disse: sou. Mas morei no Brasil muitos anos, em São Paulo. Depois voltei para cá. Ela disse: eu estava lá embaixo. E quando eu vi o senhor rindo, falando, eu disse: só pode ser brasileiro. Eu disse: por quê? Ela falou: porque o brasileiro tem um jeito dele. Jeito, à vontade. E eu vi vocês lá, falou: vocês são crentes, né? Eu falei: pior que são. Falei: eu sabia. Eu disse: mas como que você sabe? Ela falou: pelo jeito. Jeito de rir, jeito de falar. Vocês estão falando tão tranquilo, as pessoas aqui falam baixo, elas não são tão livres assim. Eu disse: Falou: pois é, saudade do Brasil. Ela disse: nossa voz nos denuncia. O jeito da gente andar denuncia. O jeito da gente chegar em casa nos denuncia. Não é? A esposa sabe quando o marido chegou, sim ou não? Se ele não falar nada, eu falei: chegou. Como o filho também sabe. Às vezes você olha para alguém andando, você fala assim: sim, já vi esse andar antes. Nosso jeito nos denuncia. Esse dia um menino falou assim: o senhor é pai do Mateus, né? Eu falei: sim, senhor. Falou: o jeito do senhor andar é o jeito dele. Eu falei: mas vá, faça-me um favor. Aí eu fiquei reparando o jeito do Mateus andar. Eu falei: Senhor, tanta coisa para copiar, vai me copiar isso. Capítulo 26 de Mateus.
vai falar de algumas coisas. E uma das coisas que é especial para nós é o jeito que alguém foi identificado como seguidor de Jesus. Capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Repete comigo: o sangue da nova aliança. Aí Jesus continuou: derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Verso 33, disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Verso 56. Todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas, os anciões. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se com os serventuários para ver o fim, ou ver o que acontecia. 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Repete comigo: o teu modo de falar o denuncia. É a última refeição de Jesus com os discípulos. É a última ceia no modo anterior. E é o início de um novo tempo que está acontecendo. Os 12 estão diante de uma experiência que a gente deseja. Todos nós desejamos um dia sentar-se na mesa com Jesus. Hoje a gente se reúne com Ele aqui em espírito, mas um dia a gente vai se reunir com Ele pessoalmente. Um dia nós vamos sentar-se à mesa e vamos rir com Jesus. Nós vamos nos alegrar com Ele. Esse dia, Jesus, após um dia com os discípulos, Ele pega o pão, levanta para cima, abençoa, parte em pedaços e Ele diz assim: tome, comam este pão. Este agora é o meu corpo. Os discípulos não entenderam naquele momento muita coisa. Depois Jesus pega o cálice, Ele dá graças também. E aí Ele disse: bebei todos vocês. Ele disse: o que vocês vão fazer agora é o meu sangue que está aqui dentro. Talvez aquilo no primeiro momento Ele disse: olha, é o meu sangue, é o símbolo da nova aliança que eu quero ter com vocês, e que eu vou derramar um sangue, o meu sangue a favor de muitos. Ele diz: farei isso para remissão de pecados. Remissão é resgate, remissão é pagar dívida, remissão é pagar o preço. Ele está dizendo naquela última refeição:
ele pega o pão, parte em pedaços e diz: este é o meu corpo. Ele está dizendo, ó, daqui a pouco eu vou ser ferido, vou ser machucado, e eu reparto com vocês. O que eu vou fazer, eu estou dando a vocês a minha presença. Os discípulos não entenderam, talvez muito. Aí ele pega toda a ceia, tinham 3 cálices. Ele pega o terceiro cálice que ninguém ainda tomou e disse: olha, isso aqui é o meu sangue que eu vou derramar por vocês. Ele diz: e eu vou fazer isso para remissão de pecados. Vocês tomem. Quando vocês tomarem, comerem o meu corpo, vocês estão lembrando e vocês estão anunciando a minha volta até que de fato eu venha. E quando ele pega aquele cálice, distribui o mesmo com todos que estão ali, ele está dizendo: eu estou derramando favor. Foi ele que disse, não fui eu. Ele disse: eu estou derramando favor, meu sangue em favor de muitos. Eu estou dando hoje um sinal. Eu estou fazendo um marco hoje, uma aliança. E aí Jesus faz esse algo tão extraordinário. E se você olhar na mesa da ceia, Jesus está com a alma, parece-me que um misto de sentimentos. O carnal sabe que vai sofrer. Ele sabe que é questão de tempo. Agora é horas. Ele já sabe. Ele já tinha dado um comando, falou: vocês vão entrar na cidade, vão procurar um homem carregando o canto, tá tudo certo. Mas se você olhar para a mesa da ceia, a primeira ceia que marca a história do que a gente vai fazer hoje aqui, tem um Jesus físico, o Messias. Agora, quem faz parte daquele ambiente, além de Jesus? Um traidor, que já vendeu Jesus, e Jesus já sabe. Porque depois que Jesus toma a ceia, Jesus dá o pão na boca de Judas, ele fala assim: o que você tem que fazer, faça logo. Claro, Jesus já sabia. Mas não é só Judas que está naquela ceia. Tem mais 11 que estão jurando amor. E tem um que se sobressai nesta reunião. O nome dele é Pedro. E ele fala coisas do tipo: de jeito nenhum, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te negar, e ainda que todos te larguem, eu estarei do teu lado. Tem um Judas que já vendeu, que já traiu, que já recebeu as 30 moedas. Tem Jesus, e tem 11, e o texto diz: e todos confirmaram que não iam negar Jesus. Você acabou de ler comigo. Todos os 11, além dos 10, né? Pedro, vamos contar Judas também, então dá 11. Mas todos, naquele primeiro momento, inclusive Judas, que já tinha vendido, traído, ele diz: de jeito nenhum. A hora que Pedro puxa a conversa e fala: eu não vou, eu jamais vou te negar, eu jamais vou te trair, se todo mundo te largar, eu não vou largar. Os outros 11 dizem assim: nós também não. E aí Jesus está lá, com pão, com vinho, e sabendo que todo mundo que está ali não vai fazer aquilo que prometeu. Você daria ceia para alguém assim? Daria? Eu estava rindo com a Fernanda esses dias. Tem um memezinho rodando aí. Os caras fazem umas coisas também que só Jesus na causa. Reúne uns 3 ali,
Aí tá Pedro, tá João, aí fala: Senhor, serei eu que vou te trair? Não, você não, né? Aí Judas pergunta: serei eu? Ele fala: serei eu, Jesus. Talvez aquele cara seria eu, falando: cara de pau, né? Você já me vendeu, já sei que é 30 conto. Você tem coragem de perguntar para mim: serei eu, Kleber? É lógico que é você, pilantra. Mas Jesus não chama Judas de pilantra. E ele dá ceia. Agora, se você olhar para o texto, o coração de Jesus não ficou contaminado. É um negócio interessante, porque ele tinha tudo para aquele momento. Ele fala assim: ó, quer saber, vocês são, olha, de verdade, eu vou dar ceia para vocês, porque eu tenho que cumprir, mas você vai negar, você vai fazer, e escapou, né? Porque ele fala para Pedro, fala: essa noite ainda, 3 vezes você me nega. Aí Pedro falou: não, nego não. Falou: se nega. O galo, antes do galo cantar, a terceira, você vai ver, quando o galo cantar, você vai se lembrar. Mas Jesus está cheio. Lembre-se que ele chega para os discípulos de manhã e fala assim: olha, a gente vai ceiar hoje à noite, eu quero ter uma refeição com vocês. Aonde vai ser? Ele falou: vocês vão o seguinte, vai vocês dois, vão até a cidade. E era hábito de mulheres carregar o cântaro, não homens. O código era esse. Jesus cuidou de tudo. Eu tenho algumas curiosidades além. Eu falei: mas que mistério, né? Porque ele diz: ó, vocês vão entrar na cidade, vão ver um homem com cântaro, sigam ele, e ao que chegar na casa dele, diga para o dono da casa: ó, o mestre falou que vai precisar hoje à noite. Então fica claro que Jesus já tinha cuidado, ele já tinha conversado. Agora, quando que Jesus conversou? Porque os 12 viviam perto dele, principalmente 3. A não ser nos instantes que Jesus ia orar em separado. Mas quanto que Jesus encontrou o dono da casa, de que maneira Jesus, isso não importa. Mas fica claro que Jesus cuidou da ceia antes, ele escolheu o ambiente antes, ele combinou tudo antes, deixou tudo certo. E ele vai para a ceia, sabendo que naquela ceia, ele vai dar ceia para Judas, vai dar ceia para os 11, ele vai ter que olhar e conviver com aquilo. Se fosse apostar naquele momento, ninguém prestaria ali. Ninguém. Porque todo mundo que falou: eu não te nego, os 12, um já traiu mesmo. Os outros 11 também negaram. Mas vocês não disseram que não iam, e Jesus sabia que eles iam fazer isso. E aí, se você olhar os detalhes, desde a preparação até o momento que Jesus fala: muito desejei estar convosco, ele está vivendo um ambiente ruim, ele está vivendo um ambiente não tão confortável, mas Jesus não permite que a atmosfera, a pressão do momento, as coisas ruins, elas estejam fortalecendo para que Jesus ficasse amargo. Ele não se deu a perder, perdendo o alvo, perdendo a mensagem, perdendo a ceia, perdendo o momento, pelas coisas ruins que estavam para acontecer. Pelo contrário, ele mesmo com este ambiente pesado, vamos deixar bem claro aqui, o ambiente está pesado, tem traíra no negócio, tem mentiroso no negócio, mas o que está no coração de Jesus? O coração de Jesus está cheio de graça. Ele sabe que daquela turma, um ali não vai aguentar o que ele vai fazer e vai acabar suicidando. Jesus sabe disso também. Ele sabe que Pedro vai negar e que os outros 10 vão negar. Mas ele não permite que a atmosfera, que as circunstâncias do momento, elas atinjam o coração dele. Elas firam o propósito dele. Pelo contrário, ele continua no mesmo espírito. Ele continua desfrutando de amor. Ele continua dando amor. E é nesse ambiente que Jesus está, cheio de gente. Vamos falar aqui os 12, que vão decepcioná-los, ou decepcioná-lo. E é que mesmo com gente assim, ele oferece pacto de aliança. Irmão, Jesus é fora da curva.
Jesus é acima da média. Você vai fazer aliança com gente que mente. Deixa eu te perguntar, quem aqui faria aliança com gente que mente? Levanta a mão. Graças a Deus. Como é que você estaria cheio de graça fazer um pacto de sangue por alguém, por pessoas que elas vão dizer para você assim: eu nunca vou te negar, eu nunca vou te negar. E você está olhando e fala assim: meu Deus, eu já vi até o contrato, eu já vi tudo, eu sei que eles vão negar. Só que é nessa atmosfera, com Judas que o traiu, com os outros que vão negar Jesus, ele sabia de tudo. É nessa condição que Jesus sabe que depois daquela ceia ele vai para o Getsemane orar, e o código que vai selar a traição por parte de Judas é um beijo. Até isso está na cabeça de Jesus na hora da ceia. Ele sabe, vai acontecer isso. Aí ele dá a ceia na boca de Judas, ele dá a ceia para os demais. Aí é interessante que ele não perde o objetivo, ele não perde o foco das coisas que ele tem que fazer. Mas até o beijo, que é a senha, quando Judas chega perto de Jesus lá no Getsemane, Jesus está orando, os outros estão dormindo, os mais próximos também. Aí Judas chega, dá um beijo em Jesus e diz: salve, mestre. Aí Jesus, uma das versões dos evangelhos sinóticos, fala assim: é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Jesus não foi preso, há uns segundos depois será, ele vai se permitir. Judas não falou nada, mas Jesus declara: é com um beijo que você trai. Então, antes de Judas beijar, antes dos homens negarem, antes de tudo acontecer, Jesus já sabia. E mesmo sabendo, ele chega naquela ceia, naquele cenáculo, e ele fala assim, olhando para quem não vai cumprir o que fala. Ele diz assim: este é o meu sangue, que eu quero esta noite beber com vocês, porque ele é o que vai trazer remissão de pecados. Ele está dizendo: eu estou oferecendo um pacto para quem não honra, aliança para quem mente, aliança para quem te vende. A missão de Jesus, ele vai fazer, ele vai até o final, ele vai passar por tudo, a gente sabe, ele vai para a morte de cruz, ele vai para a humilhação, ele vai para tudo que ele tem que passar, mas ele não deixa que estas coisas, durante o momento do lançamento, vamos dizer assim, do pacto, ele permite que essas coisas o contagiem. Agora, só Jesus consegue dizer: este sangue, este vinho agora é o meu sangue, que se torna símbolo da nova aliança. Eu quero compartilhar com vocês. Com vocês quem? Com você que vai me trair, já me vendeu por 30. E com vocês que estão dizendo que não vão me negar, mas eu sei que vocês vão negar. E mesmo assim, Jesus está cheio de graça. Graça significa favor imerecido. O traído, o abandonado, por aquele que andou com todos eles esses anos, ele está oferecendo um favor que eles não merecem. E esta noite, o mesmo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, continua dizendo: vamos ceiar, vamos ceiar. Aí a gente olha para algumas coisas que a gente faz, e a gente se autoexamina, como diz Paulo, e fala: não dá. Aí Jesus continua dizendo: este é o meu sangue que eu derramei por vocês, este é o meu sangue, bebe. Ele disse para os discípulos: bebei dele todos, que é para remissão de pecado. A gente não ceia de qualquer jeito. A gente também não deve ficar com esse hábito de viver uma vida
em desagrado a Deus, em pecado, e ficar ceando como se fosse uma coisa, como já que Deus é graça, é amor, está tudo certo. Não brinquemos com a graça. Lembrando que graça é um favor imerecido, a gente não merecia. A gente não merece esta noite, a gente não merece esta comunhão, porque ceia é comunhão. Ceia significa o santo está dando a chance daqueles que não são santos de se tornarem com ele uma pessoa só. Mas ele não sabe que a gente tem defeitos, ele não sabe que a gente não é perfeito, ele sabe, mas o que ele espera de nós é que a gente se conserte, é que a gente se posicione. Mas ele não diz para aqueles homens: vocês não vão ceiar, porque vocês vão me trair. Jesus é algo tão reluzente: só graça. Eu sei que você vai falhar, mas eu te abençoo. Eu sei que você vai me negar, mas eu quero você comigo. Eu sei que você não fala a mesma língua que eu, mas eu te abençoo. Eu desejo morar com você na eternidade. Você ainda não está pronto, mas Jesus está dizendo: eu vou até o final com você, porque eu quero ver você sentado na mesa junto com o Pai, e eu também. E isso, ceia não é para a gente bagunçar o coreto. Ceia não é para a gente viver uma vida pecando, e agora vem para a ceia, faz uma oraçãozinha meia boca, um jejum, e está tudo bem. Não, ceia não é isso. O significado de ceia não é esse. Mas como eu fui Pedro, eu fui os 10, então eu não vou ceiar. Ora, sabe quando que a gente vai merecer? Paulo escreve dizendo: Paulo, o bem que eu queria, eu não faço. Mas às vezes as coisas que eu não devia fazer, as coisas que eu não devia falar, quando eu vejo, eu já falei, eu já fiz. Aí vem Jesus e olha para a gente e fala: vamos cear. Eu quero renovar. Se tivesse alguém aqui hoje pela primeira vez a cear depois do batismo, prática nossa, ele ia pela primeira vez celebrar a aliança que ele ofereceu. E esta cabeça de Jesus, esse coração de Jesus, é um negócio interessante. Porque ele sabe até do beijo, ele sabe dos 10, ele sabe de tudo que vai acontecer. Mas essa ceia, ela tem algumas lições fortes para a gente, além da graça que é marcada da parte de Jesus. Pedro, que diz que não negaria, ele nega, a gente sabe. Agora, a primeira vez ele fala assim: não conheço, não sei do que vocês estão falando, não conheço esse homem. Aí, na segunda, ele vai para um outro ambiente, e ele de novo fala: não conheço. Aí, uma das mulheres olha para ele e diz: a tua fala te denuncia. Você andava assim com Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, e eu estou fazendo para mim essa noite. Você trabalha fora, você vai para a academia, você vai para o shopping, você fica em casa sozinha, sozinho, você vai ao supermercado, vai no mecânico, você anda longe do seu marido, longe da sua esposa, longe do seu pai, pastor, longe da igreja. A pergunta é: a nossa fala nos denuncia que andamos com Jesus? Porque aquelas mulheres só olharam para Pedro, embora ele negou, e disse: o jeito de você falar te denuncia. Que condenação fantástica. Só o jeito que você faz, o jeito que você senta, o jeito que você se veste, o jeito que você reage, denuncia se você anda ou não anda com Jesus. Aí pega, porque de repente no trânsito, eu não sou exemplo.
Aí pega, porque diante de algumas situações, o jeito que a gente fala, longe de vocês, o que eu faço, como eu me comporto, não denuncia que eu ando com Jesus. Que tristeza. A hora que eu estou sentado numa roda falando mal da vida de alguém, a hora que eu estou fazendo algumas considerações sobre alguém que nem perto está, mas tem um espírito demoníaco, um anjo caído chamado Satanás e os seus demônios que nos assistem e nos veem. A pergunta é: esse momento há uma denúncia de que a gente está sendo cristão? Porque o texto diz que nossa palavra nos denuncia. O jeito que Pedro falou, disse: você é um deles. Por quê? O seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito mostra que você é um deles. É interessante que as palavras que nós dizemos, as nossas palavras, e eu estava com esse texto no coração essa semana, pensando, orando e falando: Senhor, não é só a fala. Quando ela diz a tua fala te denuncia, tem um conjunto de coisas. Tem um conjunto de coisas que estão inseridas. Quer ver? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Diga boa noite. Boa noite. Quem é que falou boa noite? Por que vocês sabem que é Silvânia? Porque a voz da Silvânia está carregada de um sotaque. Ela pode morar no Rio, na França, no Egito, ela vai ser sempre Silvânia. Está carregado. Quer ver uma coisa? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Não olhe, senão você vai perder a bênção. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem é que falou glória a Jesus no microfone? Por quê? Que foi ela. O sotaque dela, o jeito dela, a respiração, o jeito de colocar as palavras, é o jeito da Ana Luísa. Ramon, diga um amém bem alto aí. Amém. Tem outro que fala assim aqui na igreja? É só o Ramon. O amém, pastor Luiz, diga um amém bem alto. Amém. É diferente, não é o Ramon, é pirata. O verdadeiro está ali atrás. Esse é o Luiz Vicente Rodrigues. A voz dele denuncia, ele é o Luiz Vicente Rodrigues, o pastor Luiz. O pastor Luiz. Fernanda, diga: Jesus é lindo. Jesus é lindo. Ai, irmãos, quem que tenha mais alguém nesse mundo que fala? Se eu tiver lá, a Fernanda está aí. Fernanda está aí. Se tiver um monte de gente branquinha assim, eu falo: não quero saber, ela está aqui, que eu conheço a voz da fé. A nossa voz, nossas palavras nos classificam e nos qualificam. Eu vou repetir. Nossas palavras nos qualificam e nos classificam. Tem jeito, irmão? Tem jeito não. As coisas que eu falo, o jeito que eu vivo, vai me classificar. Segue Jesus? Não, ele não segue. A gente está vendo um monte de escândalo por aí, sim ou não? Os meus conhecidos andam cutucando e falam: e aí, você viu o pastor tal? Então disse que é. Eu falei: ele disse que é. Ele disse que era, mas ele não é. Ah, mas ele está dizendo, ele tem um cartão, ele diz que é, mas ele não segue os princípios do Senhor. Então dizer que é fácil. As nossas palavras, nosso jeito, nossa atitude nos classificam como cristão, não cristãos, quentes, mornos ou frios.
Nosso jeito, nossa palavra, nossa postura, nossa conduta. Quem nós somos fora desse ambiente santo aqui? É o jeito que a gente faz, o jeito que a gente fala, as coisas que a gente faz, as mensagens que a gente manda, o que a gente acessa, nos classifica como quem anda com Jesus ou como quem não anda com Jesus. O nosso jeito de ser, nosso jeito de falar, nosso jeito de se comportar, a nossa personalidade nos qualifica. Você pode falar de quem você quiser, mas dele não. Por quê? Porque eu conheço. Teve chance de roubar e não roubou. Já vi sendo ofendido e se calou. Já vi sendo injustiçado e se comportou. Ele é crente, ela é crente. Nosso jeito nos qualifica. Já vi passando necessidade. Teve chance para roubar, teve chance para enganar, mas ele devolveu o troco certo. Ela fez a coisa certa. Eu sei quem é fulano. Pedro, ele, no verso 73, a mulher diz: o teu modo de falar o denuncia. Disseram isso para Pedro. A nossa fala revela quem nós somos. Nosso dia a dia demonstra nossas convicções e motivações. O nosso dia a dia, repete comigo, dia a dia, significa as coisas que eu vivo todos os dias, elas vão mostrar as minhas convicções e as minhas motivações. Então, desde a hora que eu acordo, não sendo dia de culto ou sendo dia de culto, o que eu sou demonstra do que eu estou convicto. Ora, se a gente levanta todos os dias e não ora para agradecer, eu estou convicto que eu acordei por minha causa. Se eu vou me deitar e não oro, eu estou convicto que eu nem preciso agradecer, porque o dia me manteve por mim mesmo. Eu não estou dizendo nada para Deus, eu estou dizendo: eu sou o cara, Deus. Mas quando eu vou me deitar, eu oro. É só um exemplo. Quando eu vou me levantar, começar as atividades do dia, a primeira coisa, está chovendo, está sol, mas eu levanto às 4 da manhã, levantasse mais cedo. A primeira coisa que a gente faz: Senhor, obrigado por essa noite, eu abri os olhos. Obrigado, Senhor, porque eu estou sentindo as minhas pernas. Talvez eu não faça as coisas certas durante o dia de hoje, mas eu quero te agradecer pela chance que o Senhor está me dando. Eu estou convicto que eu só abri os olhos porque Deus permitiu. Agora, os espíritos que andam ao redor, ele continua com esse negócio de depender do Deus de Israel. Durante as coisas que eu faço durante o dia, aquilo que nos motiva, as coisas que me motivam a ser, a fazer, a ir, a gastar, a estar, estas coisas que me motivam, elas revelam, elas vão me qualificar e elas vão me classificar. Então, se eu chego no meio da turma e já solto logo uma daquelas que não faz parte, nunca deveria fazer parte do vocabulário cristão, eu já estou mandando uma mensagem. Eu estou fora da classificação de cristão. Eu estou mundano. Sabe aquela roda de fofoca que tem lá no trabalho? Que todo mundo fala mal dos outros. Sabe aqueles crentes que se reúnem lá no trabalho, onde você trabalha para falar mal de pastor, para falar mal de igreja, e você fica no ambiente? Então, ali é teu ambiente mesmo. É isso que te classifica. Os princípios de Deus não estão. Então você está. E o que dentro dessa situação te qualifica? Você é mais um que está fora.
Porque se na hora que começasse uma conversa, eu dissesse, por favor, vocês vão continuar com essa conversa, eu vou me levantar da mesa, qual seria a reação de quem está perto? Uau, vamos mudar de assunto. Então nossas palavras, nosso jeito, nos classifica e nos qualifica. Mas às vezes a gente quer ser amigo. Fazer o quê? Se eu fizer isso, ela não vai entender. Ela não vai, e nem Jesus. Mas o texto diz que a frase, o teu modo de falar denuncia, também mostra que os ambientes que nós sentamos nos revelam. O ambiente que a gente senta vai revelar quem nós somos. Pedro assentou-se para aquecer em volta do braseiro errado. João 18:18. Quando fala que Pedro foi sentar-se no pátio, Jesus acaba de ser preso. Jesus acaba de ser levado para a casa de Caifás. E é uma noite fria. Os guardas, chamados em algumas versões de serventuários, eles fazem um braseiro para se aquecer com as suas capas em volta daquele fogo, enquanto Jesus está lá sendo julgado primeiro por Caifás e pelos alguns membros do Sinédrio. Sabe aonde Pedro está sentado? Pedro está assentado no braseiro errado. O texto diz que ele ficou assentado no braseiro ao redor, para ver o que ia dar, que fim vai dar. Isso me faz pensar na minha covardia, quando eu vejo as coisas precisando de mim, quando eu vejo as coisas dando errado por minha causa, quando eu vejo a necessidade, mas eu disse que não negaria, disse que sou crente, mas eu estou assentado do lado do braseiro, do lado dos guardas, para ver o que vai dar na igreja, para ver o que vai dar do ministério, o que eles vão fazer sem eu ajudar agora, o que vai ser o fim. Estão os guardas, os mesmos que vão esbofetear Jesus, os mesmos que vão cuspir em Jesus, os mesmos que vão pegar uma capa deles, colocar sobre, os mesmos que vão fazer uma coroa de espinho e vão cravar aqui na cabeça de Jesus, os mesmos que vão pegar um caniço e vão zombar de Jesus e vão fazer assim: vai, rei dos judeus, levanta-te, rei dos judeus. Aonde Pedro foi sentar? No braseiro errado. Então os lugares que a gente se assenta fala muito do que eu sou. Pastor, mas eu não estou entendendo. Você vai entender. É como ceia. Não faz 24 horas, não faz 12 horas, não faz 8 horas, que Jesus sabia de tudo isso que ia acontecer e deu ceia. E eles tomaram ceia. Pedro vai sentar-se num braseiro errado. Que braseiro, filha, a gente anda sentando. Não, pastor, tem nada a ver. Pedro se sentou naquele braseiro. Os ambientes que frequentamos revelam muito da nossa fala. Quem vive sentado dentro de um bar, não ser para uma refeição, comprar alguma coisa, está fazendo o que lá? Se lá sai palavrão, sai coisas, pode não ser todos os bares. O ambiente que eu frequento e as pessoas se dão com aquele tipo de conversa, a mesa que eu me sento, pastor Luiz, pastor Elias, as pessoas que eu fico escutando, mantendo na minha mesa, na minha casa, o ambiente que eu frequento com elas, que eu quero estar com elas, que eu desejo lá, vai dizer muito da minha fala.
Os caras só falam besteira, só falam palavrão, só falam de traição. Eles nunca têm tempo para Deus, não priorizam Deus. Para eles, princípios não são importantes. Ali as mulheres falam de traição, os homens falam de traição. Ali fala de bebedeira, ali fala de safadeza, ali fala mal. Eu estou sentado lá. Então esse ambiente é o braseiro errado. Porque o que os guardas estavam fazendo ali, o texto vai dizer o que eles fizeram depois. As motivações que estavam nos guardas já estavam quando eles estavam sentados em volta do braseiro. Não tem como ser discípulo disfarçado. Pedro, ele queria saber o que ia acontecer com Jesus, mas mantendo uma distância. O texto diz, ele se sentou-se ao pátio para ver o que ia acontecer. A pergunta é: que discípulo é esse que não está perto? Discípulo que anda longe não é discípulo. Pode ser conhecido. É como a gente falar: ah, fulano é meu amigo. Amigo ou colega ou conhecido? Ou irmão de igreja? Amigo? Amiga? É mesmo? Ela é sua amiga? Ele é seu amigo? Pedro, ele está sentado no braseiro errado, esperando ver o que vai dar. E eu fiquei pensando assim: oh meu Deus, Jesus sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que Pedro ia fazer isso, e ainda me dá ceia para Pedro. E Pedro senta-se e fica lá à distância. Que discípulo eu sou quando eu estou distante do mestre? Ah, mas eu gosto tanto daquele ambiente. Ah, não, aqui é legal, ó. Aqui é legal. Tem uma música boa, pessoas educadas, amém. Pessoas gostosas. O ambiente é bom. Mas a pergunta é: eu estou perto de Jesus? Ou eu estou com aquelas frasinhas, #, coraçãozinho? Estou aqui do lado da fogueira, mas Jesus e eu. Ah, Jesus e eu. O couro está comendo lá. O homem vai sofrer lá. O homem está apanhando lá. E você está sentado aqui esperando o que vai acontecer com a igreja. Você está esperando o que vai dar com a obra. Você está esperando as consequências. Nossa! Que discípulo fantástico! Eu estou aqui enquanto Jesus vai ser crucificado ali. Eu disse nas beiras ou na margem da água da piscina: eu não largo de Jesus, eu obedeço Jesus. Mas na hora em que eu precisei ficar perto de Jesus, a fogueira do braseiro estranho foi mais interessante. Mas ele continua sofrendo lá. A permanência em território perigoso. Pedro ficou sentado ao redor do fogo. Isso é um problema. Uma vez uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor foi num lugar que ele não devia ir. Era noite. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor, afastado literalmente. E está rolando a festa na madruga. Mulherada está a rodo caçando um para levar. Pombagira ali era de tonelada. Bebida à vontade, cocaína à vontade. Uma casa bacana numa metrópole. Pagava-se caro para entrar. E ele entrou. Estou afastado de Jesus mesmo. Chega-se uma mulher perto dele. Segundo ele, linda, cheirosa, atraente. Chegou perto dele e disse assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu ambiente. E deu um uivo. Ele disse: pastor, minha masculinidade acabou ali. Eu preferi perder o que eu paguei para entrar. Eu fui para casa chorando, porque fazia 2 anos que eu não ia mais na igreja. Mas Deus me enxergou numa boate. Deus usou as trevas para dizer: o que você está fazendo aqui nesse ambiente? Eu disse: brinca. Porque pode ser uma hora que o Espírito Santo não fale mais nada. Pode ser uma hora que a gente está tão acostumado a ouvir Deus falar, que Ele não fale mais nada. Discípulo
não fica longe. Discípulo fica perto do mestre. Repete comigo: discípulo não fica longe, mas perto do mestre. Aí ficou ruim para Pedro, porque alguém disse assim: você fala igual ele, você parece com ele. Não sei não. Ele levanta e vai para o alpendre. Sabe o que é alpendre? Alpendre não é varanda. Alpendre é um espaço da casa que pode ser na lateral ou na frente. Alpendre é o lugar de transição. Alpendre é o lugar que ao mesmo tempo você está fora, mas está a entrar. Pedro sai de volta da fogueira do braseiro e vai para o alpendre. Quem está no alpendre não está dentro e nem fora. A Bíblia diz que Pedro se levanta e vai para o alpendre. O local de transição é a indefinição, se a gente fica perto ou se a gente fica longe. Aí ele vai ficar lá. E o texto diz que ele continua observando o que vai dar. Ele assentou-se para ver o fim. Verso 58. Lá no alpendre, ele não está nem lá com Jesus e nem assume que está fora da presença de Jesus. Ele está no alpendre. Alpendre geralmente é aqueles pergolados que tem numa casa, que você vai entrar dentro de um imóvel. Não é varanda. Você não entrou na casa, você está no alpendre. Você está na porta para a rua e você está possivelmente para entrar para dentro do imóvel. Sabe, depois da fogueira para onde Pedro foi? Ele foi para o alpendre. Que tipo de discípulo Pedro estava sendo quando ele ficou de longe? Mas ele tomou ceia. E eu fiquei escrevendo algumas coisas essa noite passada. Fiquei, mas meu Deus, Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. Que Pedro ia negar, que Pedro ia ficar em volta da fogueira, que Pedro ia para o alpendre, que Pedro ia ficar de longe para ver no que ia dar, que Pedro mentia, ia mentir, estava mentindo que não ia largar de Jesus. Os outros 10 fizeram a mesma coisa. E também Judas traiu. E Jesus está dizendo assim, 1 hora atrás, eu não sei, 5 horas atrás, ele pega uma taça, ele diz assim: este é o Novo Testamento, a nova aliança. Testamento significa aliança. Ele está dizendo: aqui está a minha aliança com vocês. Com quem? Com vocês imperfeitos, com vocês que não são certos, com vocês que vão falar algumas coisas e não vão fazer. Aí Jesus está dizendo: mas eu vou derramar o meu sangue por você. Eu vou derramar, o meu corpo vai ser torturado, vai ser machucado, vai ser ferido, mas eu que sei que tudo isso vai acontecer, eu estou te oferecendo, igreja, eu estou te oferecendo, pastor, mesmo quando você só erra ou mais erra, ei, quando você fala coisas e não cumpre, quando você está no braseiro errado, quando você ainda não se definiu para o alpendre, a mensagem de Jesus é essa: eu continuo te chamando, eu continuo te esperando, eu continuo te dando chance para voltar, eu continuo te dando oportunidade da gente fazer uma aliança. O que a ceia não faz? A ceia não nos santifica porque participamos dela. Eu vou tomar a ceia porque depois da ceia eu vou ficar forte. Não, não vai. Espiritualmente não vai. A ceia não faz a gente ficar santo porque participou dela. Desculpa, você não sabia, né? Mas a ceia não tem esse poder. A ceia não muda ninguém. Eu vou tomar ceia, e a hora que eu pegar o cálice, a partir de hoje eu não minto mais. Isso não vai acontecer. Eu vou tomar a ceia, vou participar da ceia, e a partir de hoje eu não vou mais ser aquela pessoa de dupla personalidade. Não adianta tomar ceia, porque a ceia não vai fazer isso. A ceia não muda caráter. Ah, irmão, se Santa Ceia mudasse caráter. Se Santa Ceia mudasse caráter, nós não precisaríamos mais pontuar algumas coisas. Não teríamos mais algumas dificuldades.
Não agiríamos mais com alguns comportamentos, algumas falas, algum jeito. Mas quem toma ceia, porque toma ceia, não vai ter o caráter mudado. Porque tem um monte de gente, desculpa, não quero ofender, mas tem um monte de gente, ser humano como eu e você, que toma ceia e o caráter continua ruim. Ceia. Judas ceiou, estando em traição com Jesus. Então ceia não muda caráter. Os outros discípulos, depois da ceia, negaram que não deixariam Jesus, mas tomaram ceia. Então ceia é uma coisa interessante. A mulher diz: tua fala o denuncia. A fala de Pedro revelava quem ele era, onde ele tinha sido criado. Ela diz: tu és Galileu. Olha para o lado, tem um Galileu aí? Ela disse: você é Galileu, eu não sou. É o jeito de você falar. Você não só é Galileu, como o teu jeito denuncia que você andava com ele. Agora que coisa interessante. A fala de Pedro mostrava onde ele tinha sido criado e revelava quem ele era. Agora a fala de Jesus. A fala de Jesus também. Para que ele veio? Veio para salvar. Quem merece? Não, quem não merece. A fala de Jesus revela quem ele era e de onde ele veio. Primeiro dia de Jesus. O dia que Jesus chega, abre o livro e diz: hoje se cumpre em mim o que diz o profeta Isaías. Jesus estava dizendo, não só por causa disso, mas ele estava dizendo: eu vim do céu, eu sou o Filho de Deus. É algo interessante que Jesus não permitiu que com os 12 o ambiente contagiasse ele pela emoção. Nem a traição de Judas, nem a negação dos demais, nem os instantes que viriam depois influenciaram Jesus para oferecer graça, para oferecer amor. A nossa linguagem de vida é uma escolha. Depois dessa ceia, mais uma vez, a linguagem de vida, não estou falando só de verbalização. O meu estilo, o meu jeito de falar, de ser, de tratar as pessoas, de mentir, de ofender, de roubar, de ser gente honesta, não ser, de ser boa. O meu jeito de ser, a minha linguagem de vida é uma escolha. Escolha. Eu posso ter entrado aqui uma pessoa terrível essa noite, mas esta noite eu posso me decidir dizer: a partir de hoje nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Eu vou melhorar, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. A nossa linguagem de vida é uma escolha. Ao redor da fogueira, estar com gente que não presta é uma escolha. Ir para o alpendre, ficar entre a transição entre o interno e o externo é uma escolha. Meu irmão, ou tu entra na igreja ou você define quem você é. Porque o Apocalipse, a palavra, o último livro já define o morno. Antes fosse frio ou morno. O Pedro que andou com Jesus, que viu o milagre, ele vai para o alpendre. Porque na fogueira identificaram: então eu vou ficar lá na porta, eu não quero mais me envolver com nada na igreja, eu não quero saber mais de nada, eu vou ficar lá na ponta. Fique no alpendre. O alpendre é o lugar de quem não quer compromisso, não está dentro e não está fora, mas a hora que a casa cai, aí ele quer o Senhor da casa, aí ele quer o Jesus da cruz. Na hora que descobriu um adultério: pastor, olhe por mim. Na hora que vier uma notícia ruim: onde você estava que eu não via você todos esses dias? Eu estava no alpendre. Ah, tá. Ora, a linguagem de vida nossa é uma escolha. Aonde eu vou sentar, aonde eu vou andar. Se eu vou sofrer com os meus irmãos, eu estou dentro. Isso é time. Isso é pertencer ao discipulado. Isso é pertencer. Aconteça, então vamos lá.
Se for para a gente cair, nós vamos cair atirando, mas afinal nós não vamos. Nós vamos apanhar aqui, mas nós vamos guerrear junto. Nós passaremos a noite pintando, mas ficaremos juntos. Nós vamos cortar algumas coisas aqui de casa, porque essa luta vai passar. Mas eu e você vamos continuar casados, nós vamos continuar orando, e o Senhor desta casa será o Senhor todo o tempo. Isto é decisão, linguagem de vida. Não me comprometer com nada não significa que eu sou discípulo. Pedro ficou no fogueiro e ficou no Pedro. Então, pastor, o que a Santa Ceia é? E a gente vai ceiar. Santa Ceia é o amor de Deus derramado por nós. Santa Ceia é a oportunidade de sentirmos o perdão de Deus. Santa Ceia é a oportunidade de demonstração de comunhão. Irmão, cada momento que você tem a chance de sair do seu lugar, dar um abraço em quem você não está acostumado, as pisadas de bola, renovar, no sentido de resgatar, falar, vamos limpar, vamos parar. Santa Ceia é oportunidade de comunhão. Tomar ceia sem comunhão não está dizendo boa coisa. Jesus passou por tudo e Ele está dizendo, eu muito desejei estar com vocês. Santa Ceia é demonstração de unidade na fé. A ceia é pacto de aliança. Nunca foi e nunca será, porque a gente merece. A Santa Ceia, eu vou repetir, é o amor de Deus derramado por nós. Por que Jesus deu ceia para os discípulos? Ele está dizendo, o Pai ama vocês. Santa Ceia é a oportunidade de a gente sentir perdão de Deus. Não entenda, irmão, achar que viver uma vida errada vai fazer a diferença ficar ceando. Santa Ceia é a oportunidade de demonstrar comunhão. Além dos meus irmãos, comunhão com a Trindade. Santa Ceia é demonstração de unidade na fé. Nem ceia mais vem, tá feio o negócio, né? Perdeu. A ceia é pacto de aliança. Aquela mulher, a última, junto com outras, disseram assim para Pedro: ei Pedro. Na verdade elas não falaram Pedro, né? Elas olharam e disseram assim: você está negando, mas a tua fala te denuncia. Eu fiquei com esse versículo, esse texto, esses dias, pensando exatamente isso. O meu jeito me denuncia. O que eu falo me denuncia. E tem gente que está vendo as mensagens que a vida está dando e ainda não tomou a posição de parar com isso. Vai pegando o jeito que fala, que brinca, que faz. Foi sem querer. Foi não. Foi não. É o que está no coração. Foi não. É você que não quis olhar. Sabe aquelas coisinhas? Ah, não, foi sem querer. Não foi sem querer. Não foi. Estava no coração o tempo todo. Só teve questão da oportunidade. Pedro era discípulo? Era. Prometeu que não ia negar e negou? Negou. Fez. Judas também e os outros 10 também. E o que Jesus fez? Ofereceu ceia. Ceia não é para a gente ficar vivendo em pecado e aproveitar a graça. Ceia não é para a gente achar que porque tomou a ceia está tudo certo daí para frente. Não, ceia não é. Ceia é o pecador chegar diante do santo e mesmo sem merecer, e ele dizer: vamos renovar a aliança. Ceia é aquele momento que eu falo: meu Deus, eu preciso alinhar minha vida.
Porque apesar de tudo, essa noite tem pão e tem vinho. Apesar de tudo, tem o corpo e tem o sangue. Mas eu não posso ser discípulo ficando no braseiro, em volta, e nem no alpendre. Porque quem fica entre o alpendre e o braseiro, ou entre a fogueira e o alpendre, não é um bom discípulo. Mas e agora? Agora que Jesus sabia de tudo isso, e mesmo assim ele ofereceu-se, se entregou. E se você olhar dias depois que ele ressuscita, lá está o velho Pedro. Jesus já tinha aparecido para eles há alguns dias, mas Jesus falou: me esperem aqui que eu vou voltar para conversar com vocês. Jesus demorou alguns dias físicos depois daqueles primeiros encontros pós-ressurreição. Sabe o que Pedro fez? Pedro diz assim: eu vou pescar, vou voltar a pescar. Mas rapaz, você não toma jeito. Ah, é só Pedro, né? É só Pedro, né? Que aí ele está lá pescando, o jeitão dele arrasta mais uns 5 com ele, não tenho certeza, mas era mais do que 4. E ele está lá pescando, não pescou nada, porque sem Jesus a gente não é nada, sem Jesus a gente não faz nada. A gente acha que é bonito, mas não é, porque se Jesus não fizer graça na vida da gente, a gente fica sem graça. E Pedro está lá. E o Jesus que foi traído, que deu a ceia, pergunta na madrugada: ei, tem alguma coisa para comer aí? Tem o quê? Pescamos a noite inteira. Tem nada. Joga para o lado de cá, lado direito. Não, joga para cá. A rede está cheia. João fala: é o mestre. Eu conheço essa voz. Você lembra que eu disse que a voz denuncia? Voz denuncia. Voz de mãe denuncia que é mãe. Voz de pai denuncia que é pai. A gente sabe que tem algumas pessoas que, apesar da gente não prestar, mas se a gente chegar perto delas, elas vão dizer: fica aqui do meu lado que ninguém vai bater em você. Porque a nossa voz nos denuncia. Nosso jeito nos denuncia. A voz de Jesus denunciou que Ele é amor. O jeito de Jesus tratar quem ia falhar denunciou quem Ele era. E a voz de Pedro perante aquelas pessoas também mostrou quem Ele era. A gente ceia ou não ceia? A ceia é demonstração de amor, de graça, comunhão, unidade. Ceia não é para excluir, ceia é para melhorar, é para juntar, é para renovar. Ceia é para a gente ser feliz, não é para a gente entristecer, não é para a gente se aborrecer. Não significa que eu vou fazer o que Paulo não disse para fazer. Eu vou fazer o que tem que fazer. Eu vou me examinar, eu vou melhorar. Porque essa noite, mesmo sem merecer, o Pai está dizendo assim: vamos, vamos, vamos. É como se Deus estivesse dizendo: eu estava esperando pelo dia 14 de março de 2026, às 19h50 para a gente ceiar. Eu estava aqui esperando você. Vamos ficar em pé, Alex. A ceia é um desses momentos fantásticos que nós temos. Momentos de graça, momentos que a gente até talvez pensou: não, eu não vou ceiar, eu não vou. Ok. Mas lembre-se, você precisa renovar a sua fidelidade com Deus. Porque essa noite Ele não está oferecendo um cálice para quem merece. Ele está dizendo: eu estou te oferecendo aliança. É isso que Ele está dizendo. Aquele que come e bebe
tem comunhão comigo. Então é um problema se eu não fizer as coisas certas. Fica aqui, Fê, por favor. Nós vamos consagrar. Pastor Luiz, por favor, fica aqui ao meu lado. Irmã Terezinha, é o que dá para a gente fazer essa noite. Fica aqui. Pega o cálice e diz: olha, eu estabeleço hoje algo novo com vocês. Eu ofereço hoje uma aliança. A partir de comigo, né? A partir de agora pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Seja renovação. E é desse jeito que eu quero. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua gentileza, pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor é. Merecer a gente não merece, não somos dignos, mas nós cremos que o Senhor pode estar nos dando uma nova chance hoje. Cremos que o Senhor está dando-nos nova oportunidade. Nós vamos agora ceiar. E não é por mérito, mas é porque é graça. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades e nos ajuda a sermos cristãos melhores, nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda e que a tua igreja esteja preparada, pronta para aquele grande dia em que o Senhor virá buscar e está perto. Então, Senhor, me livra de ficar no traseiro do alpendre. Me faz ficar sempre perto do Senhor. Me ajuda a ficar sempre perto do Senhor. E quando eu, de alguma maneira, der algum passo ou por algum caminho em que eu saio de perto do Senhor, grita comigo, fala comigo, me chama, mas não me deixa ficar no alpendre, não me deixa ficar em mim traseiro. Aonde o Senhor estiver, os passos que eu der, se não for para ficar perto do Senhor, chama, grita, mas não me deixa ficar longe do Senhor, porque longe da identidade, longe, eu não sei mais viver, mas só perto que eu sinto teu cheiro, é só perto que eu continuo respirando a mesma atmosfera do Senhor, é só perto que eu me sinto forte, é só perto que eu sinto que eu sou aquele qual o Senhor se revelou. Nós consagramos, pedimos graça, a graça que o Senhor nos deu, nós dizemos muito obrigado por essa noite e na palavra. Todos nós temos a chance de participar agora da ceia. As irmãs vão passar com você, perto de você com a bandeja. Você fica onde você estiver e aguarde para que a gente possa ceiar juntos. Pode entregar às irmãs, por favor. Não é proibido nessa igreja glorificar Jesus Cristo. Aliás, nessa igreja a gente gosta, e o Espírito Santo muito mais, que a gente glorifique o nome dele, não só em espírito, mas também agora aqui. Diga um aleluia, diga glória a Deus, faça alguma coisa. Você está diante do Senhor do Senhor. Vamos adorar, filha. Oh Deus, me sondas, conheces-me,
mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me secar em todo o tempo. Eu sei me amas,
prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Glória a Deus. Levante suas mãos com o corpo de Cristo que é levantado agora por você. Você está dizendo para o mundo espiritual, está dizendo para a tua consciência, para a tua alma: eu ainda dependo dele, vou continuar dependendo dele, ele é tudo para mim. Você está dizendo: eu não mereço, mas o amor dele me atinge. Você está dizendo: Senhor, me ajuda. Apesar de tudo, você está dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Juntos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê participe do corpo de Cristo. Imagine Jesus pegando a taça, o cálice, e olhando para os discípulos e dizendo: uma nova aliança estou oferecendo para você. Estou te oferecendo aliança de sangue. Estou te oferecendo oportunidade. Levante a sua mão com o cálice e nós vamos fazer aquela declaração que para nós ela resume Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor participe do cálice da nova aliança. Quantos são gratos que agradeçam a Deus em voz alta, orando ao Senhor? Todos que são gratos ao Senhor, abra sua boca e ore em voz alta, agradecendo ao Senhor o amor que eu e você não merecemos, mas que Ele se entregou, Ele fez. Agradeça ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esta ceia. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nunca foi pelo que o Kleber é, nunca foi pelo que a igreja é, mas sempre será pelo que Deus é, sempre será pela misericórdia, sempre será pela graça e sempre será pelo amor eterno. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta noite o Senhor ter nos oferecido tão grande amor, tão grande gesto. Nós te louvamos no teu nome santo, e todos digam amém. Abrace quem está ao seu lado, meu irmão. Diga: até a próxima ceia.
Você pode abraçar 2 ou 3 sem sair do seu lugar e dizer: até a próxima ceia, meu querido. Até a próxima ceia. Graças a Deus. O culto não encerrou ainda não, tá, gente? O culto não encerrou não.